Vamos falar de pecados, 7 pecados capitais com a doutora Maitê. Eu adorei essa pauta. Tudo bem, linda? Tudo bem, que Cada linda, dia, parabéns. você, cada dia mais bonita, viu? Obrigada. Tava viajando? Tava no Estudando. congresso. Em Barcelona também dá para aproveitar. Oh, eu amo aquele lugar. Eu também. E aí, então, voltou inspirada e a gente vai falar dos 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Luxúria, gula, avareza, gula, você falou gula. luxúria, gula, ira, avareza, inveja, inveja. ira. Qual que faltou? Faltam 2 que a gente Ira. vai ver. Preguiça, estão me Preguiça, cantando aqui, não que eu saiba. preguiça. Preguiça e avareza. Então, são esses. Vamos lá. O que os pecados têm a ver com os hormônios, doutora Maitê? Parece que não tem nada a ver, né? Os 7 pecados capitais, eles surgiram desde lá do século IV, depois definiram no século XIII do cristianismo, que eles eram o quê? Como as pessoas devem seguir suas condutas para que cheguem nos 10 mandamentos. Perfeito. Né? Apesar disso, a gente sabe que não é só religiosidade, religião que traz os 7 pecados capitais. Depende da época que você está, da cultura, claro. né? Porque as coisas mudam. Talvez, por exemplo, gula pra gente hoje, antigamente é quem comia de 3 em 3 horas encava na gula, né? E isso tem a ver também com os hormônios e com os neurotransmissores, porque as atitudes que a gente toma, muitas vezes para o vício, que é um pecado capital, ela pode ter algum neurotransmissor, algum hormônio que está te conduzindo a tal modo de agir. Interessante. Então, começando pela luxúria. Luxúria. A luxúria é o pecado capital em que entra a sexualidade. Não que sexo seja errado, né? Porque isso é do ser humano, mas quando a sexualidade controla suas atitudes, ou você induz outra pessoa a fazer sem que ela queira, isso entra num pecado capital, tá? E aí a gente fala, mas isso tem a ver com hormônio, tem a ver com comportamento muitas vezes. Então os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno e progesterona, alterados podem alterar até a luxúria. Você sabe que antigamente, quando tinha castração química até, ou castração física, homens muito nervosos na guerra, os guerrilheiros, eles faziam retirada do testículo, tirando a testosterona, diminui essa ação, a raiva. Então, você vê que diminuindo a testosterona, diminui a sexualidade, porque a testosterona é o hormônio da libido, do prazer, da vontade sexual. Como que era a castração química? A química com remédios, e aí você bloqueia totalmente a produção de testosterona. Também entra nos hormônios. Também entra nos hormônios. E da mesma forma, as mulheres, no ciclo menstrual, a gente tem mais vontade ou menos vontade de realização de sexo, de acordo com a fase, que é o hormônio que está. Então, na primeira semana, quando está tendo ciclo menstrual, a menstruação, é a fase que a mulher tem mais libido, tem mais vontade, que é onde está subindo o estrógeno, e lá no 14º dia é onde tem muita vontade, que geralmente é para procriação que acontece isso. E a progesterona cai nesse ciclo também. Muito interessante. Próximo, vamos ver. Ira. A ira, a raiva. Então, quando a gente está numa situação de comodidade e aí alguém faz alguma coisa que você não gosta, é aquele contar até 10, não sair da linha. E esse hormônio, qual é o hormônio que faz você ter o ímpeto de ter uma reação, que às vezes você se arrepende ou fala uma palavra que você fala, não devia ter falado isso? É o hormônio do estresse, que é o cortisol, e principalmente as catecolaminas. As catecolaminas são os hormônios produzidos na adrenal, adrenalina, epinefrina, noradrenalina, que fazem a gente ter um ímpeto de realizar. Então, por exemplo, se a gente vê um ladrão, a gente descarga o sistema simpático, as catecolaminas, que faz você, pupila dilata, fecha a respiração para a corrida, para você ter uma reação, né? Então, na dosagem correta, exatamente. Perfeito. O problema é quando está em desequilíbrio. E você que às vezes, por exemplo, tem uma situação de raiva, de estresse, fala, eu não me controlo, às vezes até o sono, que não, se você não dorme direito, não produz direito melatonina, e essa alteração vai interferir em vários hormônios durante o dia, que a pessoa fica mais cansada, mais irritada, e às vezes você vai ter atitudes não tão controladas. Tá. Próximo. Então já foi luxúria, ira, inveja. A Tem inveja. a ver com o hormônio? Você vê que coisa? Que coisa, doutora Maitê. Inveja, acho que é um dos piores pecados capitais, né? Que a gente, quando a gente vê, as pessoas são diferentes, né? Cada um tem um dom, tem uma habilidade específica e, às vezes, a outra pessoa, aliás, quase sempre, ela tem uma coisa que é melhor que você. E você vê isso, e xingar, e desdenhar, e falar mal, isso é inveja.
falar, a Regina toca super bem piano, eu quero um dia aprender a tocar que nem ela, eu quero... Vou estudar. A Regina faz muito bem o programa, eu quero um dia falar tão bem que nem ela, eu vou estudar e vou fazer isso, né? Então a cobiça é uma coisa boa. Agora a inveja traz mau humor para a pessoa, traz rancor, traz tudo que é de sentimento negativo, o que é o contrário da felicidade. Verdade. Então a felicidade vem do hormônio cerebral da serotonina, da paixão, do bem-estar. Quando tem baixa de serotonina, a pessoa está mal-humorada, tem pensamentos negativos e não consegue ver o seu lado bom. E aí acaba tendo inveja de outras pessoas. Ocitocina, esse hormônio eu acho mais lindo do mundo. Aonde ele é produzido? Quando a gente vai ter o neném, aí você expulsa a placenta e produz ocitocina, que é o hormônio do amor. E aí quando a mãe pega o neném, a ocitocina está em altas doses. Quando a gente também está apaixonado por alguém, a ocitocina está em altas doses. Então quem não tem muita ocitocina, geralmente está mal-humorado e tem inveja de quem está feliz, né? E cortisol também. Quem tem baixa de cortisol também não está cansado, preguiçoso, mal-humorado, acaba vendo as coisas de um lado pessimista. Muito interessante. Próximo, esse é o terceiro, né? Quarto, preguiça. Preguiça. Preguiça não necessariamente é você, tá cansado hoje, ou fazer as coisas lentamente. Cada um tem seu ciclo circadiano. Na verdade, preguiça é você não fazer o que você sabe ou que você já aprendeu no máximo, no seu limite. Então eu sei fazer, por exemplo, estou trabalhando, eu sei fazer esse relatório assim, perfeito. Mas eu vou fazer meia boca assim, porque hoje eu estou cansado. Isso é preguiça. Isso faz com que a pessoa não cresça, cada vez que a gente passa o nosso próprio limite é que a gente vai aprendendo. Verdade. Né? E aí, de onde vem essa preguiça? Ixi, aí tem vários hormônios que podem estar interferindo. Tireoide. A pessoa fica mais sonolenta, mais preguiçosa, aí você confunde, será que é preguiça ou a pessoa está com uma doença? É isso que a gente está falando. Será que as atitudes que a gente vê das pessoas como pecados, será que não tem alguma doença envolvida, algum hormônio, alguma coisa orgânica? O porquê físico, né? O hormônio do estresse também em excesso leva a doença de Cushing, que a pessoa fica com uma fadiga crônica. A prolactina, que é um hormônio que faz o leite em excesso, também engorda, cai cabelo, muito sono. Excesso de insulina dá uma moleza. Às 4, 5 da tarde a pessoa fica mole, quer deitar no sofá. Tem até hora. Tem até a hora. E aí você acha que é uma preguiça? Não, na verdade é tudo hormonal. Baixa de testosterona. Então a testosterona não é só para libido, para vontade sexual. É para memória, disposição, atividade física. Serotonina, hormônio do amor. E se a gente também, de novo, não tem melatonina boa, num sono bem dormido, a gente também fica preguiçoso durante o dia. Perfeito. Próximo pecado, acho que já foram bem uns 5, hein? Aí a gula. A gula. Esse é o pecado capital do século, né? Então, a obesidade, a gente tem 68% da população com obesidade. No Brasil, 33% das nossas crianças. Porque aí é um pecado capital de comer em excesso, né? Não que a obesidade venha só de comer em excesso. Existem doenças, existem várias causas, mas aqui a gente está falando do comer em excesso. Sim. Não só em excesso, mas qualidade errada hoje em dia. Grelina. Grelina, leptina, é hormônio da fome e da saciedade. A adiponectina, as células de gordura produzem isso quando ela está em excesso, inflamada. A resistina aumenta a resistência insulínica e GLP-1 e PYY são os hormônios do intestino que dão a saciedade. Para explicar rapidinho isso, é assim, você comeu. Entrou a comida, aí a gente aumenta a insulina e a gente aumenta o quê? A grelina, que é o hormônio da fome, né? Que já entrou a comida. Aí você aumenta esse leptina da saciedade. Então, entrou a comida, as células vão gastando energia, a insulina faz a comida entrar na célula e o hormônio da leptina aumenta, quer dizer, já deu saciedade, para de comer. Acabou o alimento, você ficou sem comer, começa o quê? Dá uma fome. O que está acontecendo que começou a dar fome? A grelina começou a aumentar. Por quê? Se não tem energia, vai esse hormônio para o cérebro e fala, gente, precisa de energia, preciso de alimento. E aí a gente começa a sentir fome. Da mesma forma que a gente sente fome, quando entra o alimento, esses hormônios falam para o cérebro, para de comer que já comeu. Então você vê que é tudo hormonal. Existem doenças com falta de leptina, que são compulsivos crônicos, são crianças até com síndrome de Prader-Willi, que come e não tem saciedade. Então, às vezes, a pessoa é gulosa, não só porque a gente fala só o gordo, que quer experimentar tudo. Na verdade,
o sistema de saciedade central dessa pessoa não está funcionando ou está desregulado. Então, sempre que tiver alguma coisa em excesso, qualquer pecado capital, vale a pena um endócrino, um clínico geral, sim, um psicólogo, um psiquiatra. Porque, às vezes, esses hormônios cerebrais controlados, a gente muda o comportamento da pessoa. Que coisa. Vale uma investigação, né? Sim. Mas acho que não acabaram os pecados. Acho que tem aí a avareza. Avareza. A avareza é a pessoa que acha que os bens materiais são mais importantes do que a família, o crescimento, né? Do afeto. Afeto, espiritualidade. E aí isso faz com que a serotonina esteja baixa, a endorfina, o hormônio do prazer, também baixo. Por isso que fazer atividade física é uma das coisas que mais aumentam a endorfina, que é o hormônio do prazer e do dever cumprido. E aí a gente fica menos avarento. Sim, aí você dá importância para outras coisas na vida, né? Cortisol também tem a ver, e o hormônio da paixão, do amor, que eu falei, a ocitocina, também tem a ver. Agora, o último dos 7 pecados capitais, orgulho. Orgulho. O orgulho é um sentimento que a pessoa acha que ela é a melhor e que todos acham que ela é a mais importante na situação, né? E quando acontece isso, essa própria pessoa deixa de fazer o que poderia fazer. Porque se ela acha que ela é o máximo, ela deixa de estudar mais, ela deixa de se comportar melhor com os seres humanos. Menos. Diminui a caridade e a humildade. E aí o que tem a ver? Esses hormônios são fantásticos. Particularmente, dopamina é o hormônio que eu mais estudo, eu amo. É o hormônio da determinação, da execução, de você sair da inércia. Porque tem pessoas que estudam muito e umas se desempenham muito, trabalham muito, e tem outras que estudam são... Por que às vezes você quer fazer uma dieta, monta, vai no Nutri, vai no endócrino, tudo, e não começa? É o hormônio de sair da inércia, da força de vontade. E outros hormônios que, na verdade, são neurotransmissores, são substâncias que saem de um neurônio para ir no alvo para ter ação. A gente tem neurotransmissores que são excitatórios e inibitórios, que fazem você ter ação ou não ter ação. Então, isso tudo está associado com comportamento. Por isso que muito importante é fazer terapia cognitiva comportamental. Pessoas que estão na inércia, que não têm força de vontade para iniciar um trabalho. Muitas vezes você aumentando essas substâncias no cérebro fazem com que a pessoa mude de atitude. Muito interessante. Adorei, doutora Maitê. As perguntas do pessoal de casa começam a ser respondidas agora, começando com a pergunta da Débora. Durante a minha TPM, tem uma mistura louca de sentimentos. Nesta fase, quais hormônios são alterados? O que fazer para diminuir a vontade de comer doces e a preguiça? Isso mesmo, Débora, tem tudo a ver. Na TPM é o pré-menstruação. Você tem baixa de serotonina, que é o hormônio da paixão, do bem-estar, do prazer. Onde está isso no dia a dia da gente? No chocolate. Então é daí que as mulheres realmente têm vontade de comer doce antes de ter o sangramento menstrual, é verdade. Faz sentido. Faz todo sentido. E é nessa fase, antes de sangrar, que você não quer ter relação sexual, que você está preguiçosa, que você está inchada, que você não quer nada. Porque você tem o estrógeno baixo e a progesterona está alta, que incha a mulher, que engorda. Então, na verdade, durante a TPM, é mentira que está na TPM, isso daí é... Não, altera o humor de verdade. Existe tratamento? Sim. Meninas que têm muita TPM, a gente faz pílula de uso contínuo para não ter essa alteração. A gente tem remédios, os antidepressivos, que mexem com esse aumento da serotonina nessa fase que a gente dá só 10 dias antes de menstruar. Existem várias técnicas que a gente mexe com esses hormônios. Para driblar esse mal-estar. Tá. Próxima pergunta, Roberta. Como minha libido caiu bastante durante a menopausa, a médica indicou o uso de testosterona. O uso desse hormônio pode prejudicar outras funções do meu organismo? Excelente pergunta, tá? Muitas mulheres têm medo de fazer a reposição hormonal. E realmente tem que se ter medo. Quando tem um câncer de mama, um câncer de útero na família, uma trombose, um risco de AVC grave, a gente tem as contraindicações, né? Principalmente para estrógeno. Mas o que melhora a qualidade de vida
na menopausa, quem faz reposição hormonal, Todo mundo fala. É assim, se sente nova, se sente com vontade de fazer as coisas, o cabelo fica forte, a pele. Parece um antidepressivo, na verdade. A pessoa dá uma aflorada. Né? E a testosterona é um hormônio que, se você estiver em baixa na menopausa, tem a indicação correta de ser usado. Hoje em dia a gente tem os cremes transdérmicos que você faz uma dosagem correta, de acordo com o exame dessa mulher, para não causar risco. Então, está muito diferente do que a gente fazia antigamente, né? Era o comprimido da farmácia e só tinha uma dosagem. Agora a gente consegue manusear mais a dosagem desses hormônios. Então, se fizer direitinho, não vai prejudicar. Não vai prejudicar. Pelo contrário. Vai ajudar. Mais uma pergunta. Wendy, os transtornos alimentares, como por exemplo anorexia e bulimia, podem ter causas hormonais? Super, tá? Não só causas hormonais, mas causas genéticas. Eu estive agora no último congresso de psiquiatria justamente para estudar essas coisas de transtornos de compulsões alimentares. Está muito evoluído. Até é incrível, viu, Rê? Então, assim, o que é bulimia e anorexia? Que tem essa diferença. Anorexia é a menina que não come direito, ou o menino que não come direito, mas é mais vinculado à mulher. Quase 10 meninas para um menino que acontece. E isso tem a ver o quê? A síndrome do corpo disforme. Você se olha e acha que você está obesa, que você está acima do peso, mas está magra, tá bem? Coisa. E aí você deixa de comer, usa laxantes, usa diuréticos, estuda de pé para gastar mais energia. Isso traz um transtorno na convivência. O bulêmico, ele também quer ser magro, também não aceita seu próprio corpo. Só que ele come com compulsão e depois se arrepende. E aí provoca os vômitos, né? O que é uma causa muito grave de, às vezes, ter até câncer de esôfago. Então, você que às vezes provoca vômito em casa e nem é bulêmico, eu faço isso para emagrecer, pelo amor de Deus. Isso lesa todas as células do epitélio, da mucosa do esôfago e pode dar câncer, tá? E aí você fala, isso tem transtorno alimentar? Sim. São pessoas que têm geralmente essa compulsão alimentar, falta de hormônio de leptina, né, que é o hormônio da saciedade, aumento de grelina, cortisol alterado e falta de serotonina. Por isso que muitas vezes o tratamento dessas causas de transtorno alimentar são antidepressivos. Tá. Nossa, é tão triste, né? Fátima, há alimentos que podem agir nos hormônios espantando a inveja? Bonitinha a pergunta dela. A inveja tem que fazer figuinha, colocar a vassoura atrás da porta. Mas, na verdade, assim, como são pessoas que não têm um amor próprio, não estão felizes, são pessoas que têm que buscar felicidade. Existem remédios, existem psicoterapias, existe qualidade de vida, existe tomar um rumo na sua vida, tomar atitude. Mas, na verdade, em alimentos, o que tem serotonina e dopamina? Chocolate, principalmente. Espinafre, eu acho estranho, mas tem. Banana, tem bastante triptofano, que é o precursor da serotonina, que aumenta esse hormônio bom no cérebro. Ovos também tem. Queijos também tem. E amêndoas, nozes também tem um pouquinho de serotonina. Coisas gostosas. Mais uma pergunta. Marília. Meu irmão começou a usar anabolizantes há 2 meses. Desde então, ele está muito irritado e com comportamentos egoístas. Os hormônios ficaram desregulados? Isso melhora com o tempo? É normal acontecer isso? Agora, por minha conta. Que pergunta legal essa, porque olha, o uso de anabolizantes, que é hormônio em excesso de forma errada, que você bloqueia o eixo hipofisário, trazem muitos danos à saúde, né? Pode provocar câncer, pode bloquear o eixo, a pessoa fica com infertilidade, impotência sexual. Para sempre? Para sempre. Dependendo da dose, como você usou, você bloqueia o eixo. Olha o perigo. Meninas podem aumentar o clitóris se usar em excesso, meninos da ginecomastia, então... Muda a voz. Muda a voz e não volta. Acne, um monte de espinha, queda de cabelo. Então, assim, pelo amor de Deus, tem coisa que não precisa, né? Agora, muda o humor? Total. A testosterona, a pessoa fica com agressividade. Como ela falou, muito irritado e egoísta. E fica bravo e não consegue falar com ninguém, tudo irrita a pessoa, altera a qualidade de sono. Então, assim, é normal. Agora, se você tomou numa dose que ainda não bloqueou o eixo, a gente consegue ir tirando. Tem até hormônios que a gente desbloqueia o eixo. Então, a gente tem como isso reverter e a pessoa voltar a produzir na dose correta, tá? Diferente de quem está na andropausa, que é a menopausa do homem. Aí você tem uma baixa de testosterona e aí você tem que fazer uma reposição, só que a gente não passa do limite.
Aí não tem esses transtornos do humor. E tem esse transtorno quando tá errado, quando passou do limite. Quando tá na dose certa e a pessoa quer usar em excesso pra ficar bombado, sarado, entendeu? Tá tão linda, Maitê. Juro, eu tava olhando, eu falei, mas que linda que ela tá. Voltou mais bonita. É verdade. É verdade. A reeducada, simpática mesmo. É sincera. É sincera, viu? Doutora Maitê Pimentel, médica endocrinologista. Site da doutora Maitê, endoc.com.br. endoc.com.br. Instagram da doutora Maitê é @Maitê_, que é o risquinho embaixo, endócrino. Maitê, MAITHE. Maitê, endócrino. Adorei a pauta de hoje, está linda. Obrigada, viu? Obrigada. Até mais.